Olá, seja bem-vindo, querido aluno, querida aluna, aqui no canal Ufologia e Mistérios, para mais uma aula 2 do curso de Ufologia, o primeiro curso de Ufologia totalmente online do Brasil e do mundo nesse formato, é certeza, podem ter certeza. É o primeiro nesse formato no Brasil e do mundo. Eu sou o ufólogo Renato Mota, estou com vocês com mais uma vez aqui no módulo 1 da aula 2. O tema de hoje é UFO-arqueologia. Vocês sabem o que é UFO-arqueologia? UFO-arqueologia é o estudo de evidências assim ao longo da humanidade de civilizações extraterrestres, de como influenciaram no passado da humanidade, como os extraterrestres podem ter influenciado no passado da humanidade. Você sabia que muitas escrituras, muitos desenhos antigos, muitas imagens antigas falam de civilizações, de seres extraterrestres que influenciaram a humanidade? Isso mesmo, os seres extraterrestres sempre influenciaram a humanidade em toda a sua história. E assim, mais ao pé da letra, a ufoarqueologia então seria o quê? Uma ramificação, das pesquisas ufológicas que buscam através do passado da humanidade, buscar evidências da presença alienígena. As criações dos mitos, de religiões, da cultura, tudo de uma civilização tem forte influência desses seres extraterrestres. Seres extraterrestres têm forte influência assim, no passado da humanidade, no sentido de como influenciaram e influenciam até hoje, a civilização humana no seu avanço. Assim, a gente tem vários questionamentos. Por exemplo, quem começou esse negócio de ufoarqueologia, na verdade, assim, recentemente, na prática, foi nada mais nada menos que o Eric Van Daniken, que é o autor do livro Os Deuses Astronautas. Quem não leu aqui ainda, eu aconselho a vocês lerem quando puderem. Eric Van Daniken, Os Deuses Astronautas, é um livro excelente, que eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso para vocês entenderem ainda mais a fundo esse assunto. Porque questões, por exemplo, será que os humanos conseguiriam erguer essas pirâmides, esses monumentos enormes, essas construções antigas, esses templos gigantescos? Será que seria possível construir essas grandes obras? Os humanos conseguiriam sem tecnologia alguma? Por exemplo, no caso das pirâmides, usando apenas cordas, pedaços de madeira, seria possível? Por tudo que eu estudo, não seria possível. Levaria muito tempo para construir tais obras. E fora que a tecnologia na época, impossível. Tem obras incríveis que monumentos foram escavados numa única só rocha e construíram um templo inteiro. E isso há milhares de anos, seria impossível fazer isso. Não existia a tecnologia para se fazer isso. É evidente que o ser humano teve ajuda de extraterrestres. É evidente que seres humanos foram influenciados pelos extraterrestres e até hoje somos influenciados. A arqueologia tradicional descarta, lógico, todo esse tipo de alegações, que ele se baseia em estudos concretos. Diferente que aborda a teoria dos deuses astronautas, que para mim não é apenas uma teoria, porque na verdade tem evidências físicas, tem inúmeras evidências. Só de existir um templo daquele com uma tecnologia espantosa, como várias coisas que eu vou mostrar para vocês aqui nessa videoaula, que eu tenho certeza que vai ser muito proveitosa a todos vocês, vocês vão ficar fascinados mesmo com tais descobertas, como os seres extraterrestres influenciaram em nosso passado. E antes de começar aqui os slides das imagens que eu tenho, eu agradeço mais uma vez a você que está aí participando desta aula, você que está assistindo, você que está se dedicando aos estudos. Eu agradeço, acompanho tudo que vocês respondem. Quando eu sinalizo as respostas com o rostinho de um ET nas conversas, porque eu li tudo que vocês escreveram, E parabéns, vocês têm se esforçado bastante. Eu agradeço mesmo a todos vocês. E mesmo quem não está conseguindo mandar as respostas, aconselho a você poder estar mandando para me ver como vocês estão assimilando o curso. Vocês podem ficar à vontade para tirar dúvidas. Podem mandar dúvidas lá no grupo do WhatsApp do curso, tá bom? Fiquem à vontade, cada um de vocês, tá bom? E você que está aí assistindo, então, essa mais outra aula aqui no canal Ufologia e Mistérios, esse link privado para vocês, tá bom?
Fico muito feliz mesmo. Então vamos agora se concentrar nessa aula de hoje e começando aí pelo slide 1. UFOs e civilizações antigas, eles sempre estiveram entre nós. Egito, Índia, México, Maias, Peru, figuras de Nazca e muitas outras evidências de civilizações extraterrestres que nos visitaram e continuam nos visitando até os dias de hoje. A Terra pode ter sido visitada por seres inteligentes vindo de outros pontos do universo em nossa história? Vocês acham que teria... Você que está assistindo a aula hoje, nesse momento, você acha que a Terra pode ter sido visitada por seres extraterrestres, vida inteligente, vinda de outros pontos do universo ao longo de nossa história? Como eu vou mostrar para vocês, a forte evidência, alguns veem como evidências, mas eu vejo como provas de que realmente fomos visitados por seres extraterrestres ao longo da história. E segue aí para vocês, olhem. Slide 3. Essa pintura rupestre foi encontrada no Vale de Fergana, Uzbequistão, e teria 12 mil anos de idade. Olha que interessante, no detalhe da imagem, dá para se ver claramente na parte de cima um UFO e na parte de baixo um ser trajando um traje espacial, lembrando muito um ser extraterrestre. Uma imagem de 12 mil anos, aqui é o que eu falo. Pessoas que retrataram isso com certeza viram, tiveram acesso a esse tipo de coisa, a esse tipo de visão, a esse tipo de entidade, a esse tipo de ser, e retrataram numa figura. Uma outra imagem, essa pintura tem 20 mil anos, essa pintura do slide 4, e é investigada pelos irmãos Leyland. É a representação de um ser, olha para vocês verem, eles usam uma roupa, parece que está usando zíper, um capacete, que saindo de dentro de um objeto esférico pousado sobre um tripé, como aquelas naves, né, com 3 pezinhos, e a figura é como se estivesse saindo, esse ser está saindo da imagem. E essa figura foi descoberta na Austrália, e tem tem mais de 20 mil anos essa pintura, olha para vocês verem. Essas pinturas foram encontradas nas cavernas de Altamira, na Santillana de Mar, em Santander, na Espanha. Elas teriam em torno de 20 mil anos de idade. E olha para vocês verem os detalhes. Mostra pequenos objetos discoidais, em formas lenticulares, em formas de disco, em formas esféricas, lembrando aquelas sondas que nós vemos, né? Até recentemente teve o caso de Magé, esses dias, que foram filmados OVNIs, sondas, né? Essas sondas que são objetos redondos, são naves de reconhecimento, como se fossem nossos drones de hoje, né? Que esses seres extraterrestres utilizam. E lembra muito essas sondas, como a sonda do caso Capão Redondo, esses casos ainda, coisas que vamos aprender também no curso, tá bom? Se não for nesse, nos próximos módulos, que tem muito conteúdo para passar. Essa outra, do slide 6, é uma ilustração do livro Prodigorion, de Liber Império Romano. Olha para vocês verem. O livro retrata um estranho fenômeno celestial que ocorria em Roma, que eles tentaram ilustrar nessa imagem. Olha para vocês verem na parte de cima, você que está assistindo a aula aí agora, vocês podem ver que ele retrata um objeto, um fenômeno que acontecia nos céus, e eles retrataram esse objeto nessa figura, nesse livro deles. Essa imagem muito antiga, que chama-se A Crucificação, que é de 1350, hein? Este afresco foi encontrado no monastério de Vysoky, em Kosovo, e mostra a crucificação de Cristo. E olha para vocês verem, notem na figura, na imagem, eu destaquei na imagem para vocês verem melhor, mostra-se claramente, próximo, Jesus está crucificado no meio da imagem. Do lado tem 2 seres, e aqui no destaque vocês veem muito bem, do lado, os seres parecem que estão pilotando, né, um objeto de origem espacial. Olha que coisa incrível, né, retratando esse tipo de imagem, muito, muito incrível mesmo. E o ser parece pilotar, lembra muito o astronauta de Palenque, também, que eu vou mostrar para vocês. Olha só, essa imagem de 1350, hein, essa imagem, esse desenho, né? Essa pintura de 1350. No slide 8, para mim uma das mais incríveis descobertas seria essa imagem,
que é uma pegada humanoide. Olha, uma pegada de um humanoide. Consiste, na verdade, de duas pegadas fossilizadas que teriam esmagado um trilobite, que é uma espécie que viveu na Terra entre 240, que é uma espécie que viveu na Terra entre 220 e 440 milhões de anos atrás, conforme a foto acima. E em 3 de junho de 1968, William e Francis descobriram a pegada calçada em Antelope Springs, próximo a Delta, no estado de Utah, nos Estados Unidos. E elas mediam em torno de 32,5 centímetros e 1,25 centímetros de largura. E o interessante dessas pegadas é que elas esmagaram um trilobite, como eu falei para você, no momento que foram impressas. O trilobite se encontra na pegada esquerda, próximo ao calcanhar, que dá para ver aí na imagem eu destacando para vocês. E essa é uma prova irrefutável da visita de seres humanoides. Para mim é uma prova irrefutável. Porém, isso aqui mais uma vez, né, foi ridicularizada pela ciência atual, por arqueólogos, e acabou passando, popularmente dizendo, passou batido essa imagem, essa descoberta que encontra-se guardada, essa incrível descoberta. No slide 9, vemos uma tapeçaria do século XIV, duas tapeçarias no caso, né, que retratam vidas de Maria. E em ambas as imagens, se vocês olharem nos detalhes, dá para ver objetos em forma de discos na parte de cima da imagem. Ó. De ambas as imagens encontram esses objetos em forma de disco. E essa tapeçaria encontra-se na Basílica Francesa de Notre-Dame, na França. Olha, mais uma imagem do século XIV retratando discos, naves em formas discoidais. No slide 10, a Anunciação, de 1486, de Antônio Crivelli. Crivelli não foi um pintor muito famoso no Renascimento, né? Mas as suas obras sempre retrataram fatos religiosos. E esse quadro em especial mostra a Virgem Maria sendo iluminada pelo Espírito Santo, né? Mas note que o raio de luz, né, que parte do objeto é um objeto em forma discoidal, suspenso no céu, e passa pela pomba que representa o Espírito Santo. E vemos bem no detalhe, a ampliação mostra certinho que é um objeto em forma discoidal. Esse pintor com certeza teve acesso a obras mais antigas que retratava esse tipo de imagem, e ele retratou essa imagem também. Então, esse conhecimento, esse tipo de visão do autor veio disso, de obras mais antigas ainda, e ele também retratou, como o Código da Vinci, né, que tem imagens codificadas nas suas imagens, como a famosa Santa Ceia, né, que mostra possivelmente Jesus, ao lado dele seria Maria Madalena. Olha para vocês verem como a nossa mente é condicionada a acreditar naquilo que vemos. Nunca paramos para prestar atenção em detalhes assim, né? Isso vai ser coisa para outros módulos ainda. Nós estou dando um apanhado para vocês verem como nós temos mesmo, né, que buscar conhecimento, buscar nosso despertar, né, para entendermos como a nossa mente pode ser facilmente manipulada e condicionada a acreditar naquilo que determinado órgão, determinada constituição, determinada religião quer que você aceite, acredite aquilo como verdade. Isso funciona até no comercial de TV, numa matéria de um jornal. Somos condicionados a acreditar naquilo. É muito fácil, infelizmente, manipular a sociedade. Então, como temos que ter a mente aberta aos conhecimentos? E por isso que você está aqui hoje no curso, para esse novo despertar. Isso que você está fazendo aqui é um investimento. Não pense que o valor que você está pagando, esse valor simbólico que você está pagando para esse curso, é um conhecimento incrível, que vai ficar para sempre para você, que você vai poder passar um dia, chamar mais pessoas para fazer esse curso, ela também está buscando conhecimento, e você ter argumentos mais fortes, a mente aberta, para quando alguém fizer um questionamento a você, você saber como se sair daquela conversa e explicar exatamente para ela, entendeu? Olha que incrível que é isso, como a gente tem que estar aberto mesmo ao conhecimento. O slide 11 mostra a Assunção da Virgem, mais ou menos de 1490 essa representação. O autor é desconhecido, mas note a presença no céu de objetos em formato lenticular. Olha quantos objetos.
Essa imagem mostra a Assunção da Virgem Maria, e a Assunção da Virgem Maria era retirada de um livro apócrifo. Eu já fiz uma live sobre isso, sobre UFOs na Bíblia. É um livro apócrifo que fala da Assunção da Virgem Maria. E engraçado que a religião católica, né, fala que Maria foi de corpo e alma aos céus. Mas não tem essa passagem na Bíblia. Por quê? Na Bíblia tradicional, porque essa passagem é de um livro apócrifo. Como que a Igreja Católica então sabe disso? Porque tinha conhecimento desses livros. Esses livros são reais. E se um livro apócrifo então não é verdadeiro como pregam, por que retrata então? Por que eles utilizam isso ainda da Virgem Maria subindo aos céus de uma imagem, de um dado que vem de um livro apócrifo? É lógico que é uma verdade, mas é uma verdade que foi propositalmente ocultada das pessoas. Olha quantos objetos, que linda essa imagem, quantas naves vindo no momento da Assunção da Virgem Maria. É realmente incrível essa imagem. Outra imagem impressionante também, a outra pintura que representa o batismo, é de 1710, que é da região da Inglaterra. Encontra-se esse quadro representando o batismo de Jesus Cristo. Na parte de cima, olha como você pode ver aí, nota um objeto discoidal emitindo um faixa de luz sobre Jesus Cristo. Olha, muito linda nessa imagem também, né? O slide 13 é uma pintura renascentista de Filippo Lippi, com mais de 5 séculos de existência, e nos mostra com clareza no segundo plano, olha, uma pessoa acompanhada por um cão, também observando um objeto discoidal. Olha no detalhe para vocês verem. A pessoa põe até a mão no rosto ainda, a mão acima do olho, né? Como se estivesse observando melhor essa imagem. Essa imagem tem mais de 5 séculos de existência. No slide 14 vemos aí uma imagem da Austrália, mais de 3.000 anos atrás, essa imagem da Austrália. Retrata um ser usando traje espacial, lembra muito os seres, os Greys, né? Que são muito vistos nas abduções extraterrestres. E do lado direito, uma descoberta incrível, que é de um bisão morto a tiro há 40.000 anos antes de Cristo. Ou seja, nem se sonhava-se ter esse tipo de armamento ainda. E arqueólogos falam que podia ser uma flechada, mas é claro que não, porque se fosse uma flechada, toda a parte em volta do ferimento estaria todo trincado, e aí é um orifício perfeito, como se fosse feito com algo com armamento, na verdade, nem digo de armas, não, com revólver, alguma coisa assim, não, armas de caça. Aí lembra muito armamentos a laser. Olha isso, tecnologia que nem temos ainda, estamos começando a ter esse tipo de tecnologia. É muito impressionante, mais uma descoberta incrível que acabou sendo ocultada. Olha para vocês verem que impressionante. Essa outra imagem do slide 15 mostra seres Greys, muito parecido com os Greys, né? Que estão fazendo alguma coisa ali, que retratam seres Greys. Olha que imagem também impressionante. E a próxima, no slide 16, mostram esses seres Greys, que são vistos realmente nas abduções, são seres pequenos, né? No máximo 1 metro de altura. E olha, eles como se estivesse próximo à deusa deles ali, que eles chamam de Vondina, que segundo a deusa era a lenda da Via Láctea. E eles ali perto dela, dá para se ver claramente que era um ser maior, e eles são seres pequenos. Uma outra imagem, na verdade, é uma medalha francesa, produzida por volta do ano de 1680, que foi elaborada para comemorar um fenômeno celeste visto por muitas pessoas da época, hein? E note o objeto discoidal próximo às nuvens, ó. Mais um objeto discoidal, mais uma civilização, mais uma geração de pessoas que tiveram acesso a esse tipo de fenômeno, que presenciaram esse fenômeno, e esse fenômeno foi retratado numa medalha francesa. Essa é uma imagem da Europa, também descoberta. Olha que imagem também impressionante, porque as pessoas que fizeram essa representação, seres muito primitivos da nossa época que fizeram, tentaram o quê? Reproduzir o que eles viram. Aí dá para notar que, se você prestar bem atenção na imagem, dá para você ver que aí tentaram reproduzir a ausência de gravidade, que os seres estão usando trajes espaciais, estão flutuando. Olha que descoberta também, né? Como as pessoas não notam essas descobertas, meu Deus, né? Chega até revoltante tais descobertas
passarem batido, é que realmente o intuito é que as pessoas não se despertem ao conhecimento. Essa imagem do slide 19 é um artefato que foi encontrado e do lado eu coloquei a imagem de um astronauta. Notem a semelhança, né? Uma imagem de séculos e séculos atrás que foi encontrada com a semelhança com a roupa de um astronauta, né? Essa é uma imagem do Google Earth no slide 21, para vocês verem na parte de cima uma imagem de via satélite, onde fica a região das pirâmides, a esfinge, uma imagem muito bonita, né? E vou passar uns dados interessantes para vocês. A área da pirâmide de Quéops, a pirâmide de Quéops é a maior pirâmide do planeta. A área da pirâmide de Quéops é de 53 mil metros quadrados. Olha, 53 mil metros quadrados. A altura dela é de 157 metros de altura. Olha, e o peso? 6 milhões e meio de toneladas. 6 milhões e meio de toneladas. Que loucura imaginar um negócio desse, né? Cada um pesando 2 toneladas e meia. Era transportado de um lado a outro do rio Nilo. Mas como? Sem guindastes, sem caminhões. É um grande mistério, né? As pirâmides, na verdade, elas possuíam um acabamento nelas. Se vocês notarem a pirâmide de Quéops na parte de cima, ainda tem o resto desse acabamento. Sabe quando nós fazemos um acabamento numa obra nossa, quando fazemos uma casa, que em cima dos blocos nós colocamos cimento para tampar, dar um acabamento mais bonito? As pirâmides, na época que elas possuíam esse acabamento, elas brilhavam ao longe, eram muito lindas, conforme vocês estão vendo numa representação aí agora. Olha que lindo! Era assim esse acabamento, só que com os milhares de anos que se passaram, perdeu-se esse acabamento. E vocês vão aprender também, tá? Em módulos, se for continuar fazendo os outros módulos, tem aulas exclusivas só sobre pirâmides, descobertas incríveis, dados impressionantes. Continue fazendo os outros módulos quando acabar esse módulo 1. Faça os outros módulos, vocês vão ter... Nossa, tem muito conhecimento ainda. Não deixem de fazer. É um investimento que vai ficar para a vida de vocês. Garanto para vocês, não é dinheiro desperdiçado. É um valor, na verdade, simbólico, viu? Porque o conhecimento que vocês estão tendo aqui é um conhecimento maravilhoso que não aprenderia em escola nenhuma, em nenhuma instituição, em nenhuma faculdade, e é um desconhecimento que vai ajudar muito no seu despertar. Você vai conseguir falar com as pessoas, ter argumentos tão bons que as pessoas não... Eu falo isso por experiência própria, tá? Porque eu já passei muito por ser ridicularizado, fazendo piadinhas, mas quando eu busquei conhecimento, quando a gente mostra que nós temos esse conhecimento profundo, as pessoas param, sabe, de perturbar a gente, porque elas veem que não tem como debater com a gente, por quê? Por causa do conhecimento que a gente alcança. Então, conhecimento é tudo. Então, busquem conhecimento sempre. Vocês façam. Continue depois do módulo 1, faça os módulos 2, o 3 e continue. Tenho certeza para vocês, nunca vocês vão ter oportunidade de um conhecimento tão incrível como esse, com um preço super acessível para você. Realmente, o meu intuito foi isso, fazendo esse curso a preço acessível para que todos pudessem fazer, não apenas para uma elite, um certo público específico, somente pessoas com dinheiro, com poder aquisitivo alto, não. Esse poder eu quero passar para pessoas que têm um poder aquisitivo mais baixo, que têm um poder aquisitivo médio, que têm um poder aquisitivo alto, dependente do tipo de estrutura que ela tem na parte da vida dela financeira ou na vida pessoal dela. Mas eu quero isso, passar para todos esse conhecimento. Não guardar apenas para mim, mas passar para todos. E agradeço você pelo carinho, tá bom? Por estar aí assistindo essa aula hoje, pela confiança no canal Ufologia e Mistério e pela minha pessoa, o ufólogo Renato Mota. Agradeço muito, viu? Aí no slide 23, a altura da pirâmide de Quéops multiplicada por 1 bilhão corresponde a aproximadamente a distância da Terra ao Sol, isto é, aproximadamente 149 milhões e 450 mil quilômetros. Se passarmos o meridiano no centro da pirâmide, ela divide os continentes e oceanos em 2 partes exatamente iguais. Além disso, encontra-se também no centro de gravidade do planeta e os continentes. Olha, dividido realmente no meio.
a quantidade de terra e de água em proporções iguais. No slide 24, uma imagem muito incrível. Olha as pessoas no meio desses blocos gigantescos. Que imagem incrível! A circunferência da pirâmide, isso no slide 24, a circunferência da pirâmide dividida pelo dobro da sua altura tem como resultado final o famoso número π. E sabia que o número π, 3,1416 e por aí vai, esse número geométrico só foi descoberto no século XVI. E mesmo assim os egípcios já conheciam esse número há 4.000 anos antes mesmo de sua descoberta. E o solo onde as pirâmides se levantam foi cuidadosamente nivelado, ele foi totalmente trabalhado. E detalhe, é um solo rochoso. Como fazer isso com a tecnologia da época? Reflitam sobre isso. Mesmo hoje, com toda a nossa tecnologia, nós não conseguiríamos fazer tal obra com tamanha precisão. E olha, essa obra ainda existe, está aí até hoje. Nós conseguimos ver as pirâmides resistindo ao tempo. Ela foi produzida de um jeito que resiste a terremotos. Olha, que impressionante o conhecimento. E essa pirâmide de Quéops, 2.600.000 blocos gigantescos foram recortados de pedreiras, lapidados, transportados e no local da construção unidos exatamente até os milímetros. Até os milímetros. É espantoso, né? Fazer isso aí sem tecnologia, sem equipamento. Mais uma vez falo para vocês, são provas incontestáveis, ao meu ver, que civilização extraterrestre ou civilizações extraterrestres ajudaram, sim, no passado da humanidade. Estiveram presentes aqui. E estão até hoje, né? No slide 25, aí vemos para vocês verem alguns alinhamentos. A pirâmide ela está alinhada com a constelação de Órios, com a estrela Sírius, com a Ursa Maior. Olha, tá vendo os alinhamentos que tem a pirâmide? Ela está totalmente alinhada. E no capítulo 26, do slide 26, uma teoria sobre a construção. Imagine, né? Como seria possível, né? 20.000 homens trabalhando, empurrando sobre rolos e cordas, pegando blocos gigantescos de rochas e movendo assim num ritmo animador, né? Daquelas pessoas que eram líderes, né? Falando, ainda levando chicotada nas costas ainda, né? Para fazer isso aí. Mesmo assim, ainda empurrando blocos de 12 toneladas em direção ao céu. Olha que absurdo. Isso é a teoria de arqueólogo. E se eles tivessem conseguido, vamos supor que tivessem conseguido fazer usando nesse estilo que os arqueólogos acreditam. Se eles tivessem conseguido essa proeza, conseguissem instalar apenas 10 blocos desses por dia, seguindo essa teoria absurda, em cerca de 250.000 dias, ou seja, 664 anos, teriam posto no lugar 2.600.000 blocos de pedras até formar essa maravilha. Isso a gente está falando de uma única pirâmide, a de Quéops. E o pior, por capricho de um rei excêntrico que nem chegou a ver o término da sua obra, porque na teoria deles fala que as pirâmides na verdade eram apenas tumbas para os faraós, tumbas. Mas vocês vão aprender aqui mais adiante, também no curso, para quem for continuando o curso, que as pirâmides tinham um intuito muito maior do que isso. As pirâmides eram produtores de energia. Vocês vão saber disso também mais adiante. Os egípcios tinham conhecimento de energia elétrica. Olha, os egípcios tinham conhecimento de energia elétrica. Eu vou continuar aqui para você. No slide 27. Essa é a imagem de Sidônia. O que é Sidônia? Eu coloquei para vocês. Sidônia é a famosa cidade, vamos dizer assim. Eles chamaram de Sidônia, onde foi encontrada a famosa face em Marte. E onde tem também pirâmides em volta delas. Pirâmides. Olha bem nos detalhes da imagem. Isso, tem esfinge em Marte, tem pirâmide em Marte. Também vão aprender isso no futuro. Continue fazendo o curso. Mas estou dando uma palhinha para vocês aí. Cidade em Marte. Tem restos de ruínas de civilização lá. A esfinge no slide 28
Ela é símbolo de tudo que é mais enigmático. Olha que lindo. A altura dela é de 20 metros, comprimento de 73 metros e a idade dela totalmente desconhecida. Olha que tamanho de obra. Essa é uma estátua de Ramsés II no slide 29, esculpida numa só rocha, peso de 1.200 toneladas. Foi trazida de 600 quilômetros até esse local. Como? Até hoje ninguém sabe. Olha a pessoa perto da estátua. Essa imagem é incrível no slide 30, é muito linda essa imagem. A cada ano, em 22 de fevereiro e 22 de outubro, raios de sol penetram na câmara escura do grande templo de Ramsés e ilumina a estátua do faraó. Historiadores pensam que o alinhamento solar do templo, de 3.000 anos de antiguidade, marcava o nascimento e coroação do faraó. Olha que incrível! E essas estruturas não foram feitas por pedaços, foram esculpidas numa única rocha. Olha os deuses ali deles, que imagem fantástica. Olha no detalhe no slide 31. Que fantástica essa obra. Fantástica, né? Muito, muito fantástico. Deixa eu ver aqui. Continuando então, o slide 32. Esse aí é os Colossos de Menon. A idade tem 3.500 anos, a altura de 21 metros. Foram esculpidas em uma só rocha novamente. Foi esculpida. Para fazer esse tipo de trabalho, sabe como é que a gente utilizaria hoje? As famosas impressoras 3D. Olha para vocês verem que tipo de tecnologia que teria que ter. Isso, estou falando, comparando com algo que a gente tem. Mas imagina o tamanho da impressora que teria que fazer isso. Olha, esculpido numa rocha ainda. Hoje em dia as impressoras 3D trabalham com plástico, um tipo de plástico. E aos poucos estão começando a produzir já, estudar para fazer órgãos humanos em impressoras 3D. Slide 33, a mais detalhe das ruínas aí, ó. Linda, né? Imagens lindas, né? Impressionante. O slide 34 mostra os beliscos de Oxford, a idade de 3.500 anos, a altura de 26 metros. Foi trazida na distância de 300 km, é feita em granito. Roswell, o nome do granito. Olha que lindo, e todo cheio de inscrições no granito. No slide 35, a altura de 30 metros de altura e peso de 400 toneladas. É o granito de Roswell. Maior que todos os outros, feito em uma única rocha. Que impressionante, né? Esse obelisco inacabado fica em Assuã. Peso de 1.200 toneladas. Comprimento de 42 metros. Nenhum guindaste do mundo consegue se mover esse guindaste aí que não foi finalizado por quem tentou fazê-lo. No slide 37, essa é a maior pedra esculpida pela mão humana. Fica em Baalbek, no sul do Líbano. Olha a pessoa ali, olha o acabamento, os detalhes. Como que é fazer isso com tecnologia de cordas, madeiras, martelos de pedra? Pelo amor de Deus, como que, né, os arqueólogos falam as coisas e as pessoas preferem encarar as explicações mais absurdas, mas fazem encarar essas explicações absurdas como admitir que seres extraterrestres estiveram aqui e ajudaram em nossa evolução, né? Como temos realmente, né, que abrir a nossa mente, né? No slide 38, vemos aí a famosa Pira de Bagdá. O que é a Pira de Bagdá? No Museu Iraquiano em Bagdá, esse pequeno receptáculo sonoro que tem mais de 2.000 anos, nele encontra-se um tubo de cobre e à sua volta uma liga de vários metais. Se injetarmos cloreto de sódio, geramos energia elétrica. Mas Walter só iria fazer a descoberta da energia elétrica 1.600 anos depois. E olha, já tinham conhecimento de energia elétrica, como no slide 39, a lâmpada de Dendera. Essa imagem egípcia, os egípcios tinham conhecimento de energia elétrica. Tá vendo? As pirâmides que eu falei para vocês geravam energia, são imensos geradores de energia. E essas representações mostram claramente que os egípcios mostraram isso, ó, que eles são tipos de lâmpadas que eles utilizavam. Por que tem pinturas dentro das pirâmides em lugares que não tem, mal chega o ar, totalmente escuro? As teorias absurdas dos arqueólogos falam que jogos de espelho, mesmo que fizessem jogos de espelho, um batendo no outro até chegar lá embaixo, não chegaria a luz suficiente.
Daí falam teorias absurdas que seriam feitos com tochas para iluminar, para poder pintar. Pouco oxigênio lá não duraria nada. E mesmo se tivesse usado tochas, teria fuligens, estaria tudo preto na parte de cima das rochas, do acabamento das pirâmides na parte interna. Então não era, simplesmente era porque os egípcios tinham conhecimento sim de energia elétrica. Esses conhecimentos têm que ser levados às pessoas. Temos que ver que a história que nós aprendemos está toda errada. Toda errada. Nós fomos manipulados para acreditar nisso. Olha essa imagem no slide 40. Fizeram uma representação exatamente do que foi descoberto nas pinturas, nos afrescos que foram descobertos no Egito. E olha, funciona. Emite sim energia elétrica. Tá vendo? Que loucura. Olha, esse é um pouco do que eu quis passar para vocês. Ufarqueologia é um assunto muito extenso. Então, não dá para falar apenas nesse módulo. Ufarqueologia, eu vou continuar no módulo 2, que tem bastante coisa ainda. No módulo 2, continue, você vai ver a parte das civilizações. Tem mais descobertas, ainda falarei das civilizações descobertas dos maias, dos egípcios, dos incas. Tem as civilizações da Ilha de Páscoa. Muita coisa, não vou ficar falando para vocês que é muita coisa, porque vou continuar no próximo módulo, que daria horas e horas aqui de vídeo. E é tão bom que a hora passa voando, né? Nós nem vemos quando estamos estudando essas coisas, né? Como o conhecimento é bom, né? Então eu quero o quê? Agradecer a você, agradecer mesmo pelo carinho de vocês. Ó. Colocar só mais 2 slides para finalizar. Ó. Essa imagem é do Camboja. Esse templo é de uma civilização chamada Khmer, que durou de 800 anos depois de Cristo até 1400 depois de Cristo. E na imagem, ó, eles retrataram um estegossauro. O estegossauro está extinto há milhões de anos, ou seja, civilização então teria tido contato com seres de dinossauros, teria tido contato com os dinossauros. Se eles retrataram, porque eles viram. Olha que incrível, eles viram, poderiam ter visto os dinossauros num período bem menor do que o tempo que a gente acha que os dinossauros foi extinto. Ou seja, não foram todos extintos então. Nós, humanos, acabamos extinguindo o restante depois. Olha, quanta coisa para a gente refletir, né? E para finalizar no slide 42, ó, isso é o hierógrafo do helicóptero referente ao hierógrafo egípcio, esculpido no templo de Seti em Abidos. Olha, os egípcios retratando objetos que voavam, como helicópteros, naves espaciais, aviões a jato, tanques de guerra. Olha o nível de conhecimento que os egípcios tinham. Então, ó, é muita coisa ainda. Eu agradeço a você mesmo. Eu finalizo aí com uma frase no slide que eu tenho aí, para marcar aqui para mim saber qual que é. O slide 125. Eram os deuses astronautas. Eric Van Daniken encerra assim o vídeo dele, do documentário. Podemos duvidar, mas não podemos calar. Enquanto a ciência se cala, nós devemos perguntar. Poderia ter acontecido assim? Eric Van Daniken. Então pense, tá? Reflita sobre isso. Reflita sobre essas palavras de Van Daniken. Poderia ter sido assim? Claro que poderia. As evidências, ou melhor, as provas estão aí a nosso alcance. Olha quanto que eu mostrei para vocês. Eu tenho muita coisa para passar para vocês. Por isso que eu dividi o curso em módulos, que é muito conhecimento. Então, continue fazendo. Acabando o módulo 1, faça o 2, o 3, o 4. Vamos continuando. Coloquei assim um valor bem acessível a todos, para que todos possam continuar. Vamos a fundo, estudem, se dediquem agora a esse vídeo que eu fiz aí. Agora vocês reflitam sobre isso aí, respondam as perguntas aí. Peço mesmo que vocês respondam, para a gente ver que vocês entenderam. Deixa o seu curtir para a gente ver que você assistiu o curso também, essa aula de hoje. Deixa o joinha aí, que é um link privado, tá bom? Ninguém vai conseguir assistir esse vídeo. Agradeço pelo carinho mais uma vez. Encerrando então a aula número 2 do módulo 1 do curso de Ufologia nível 1. Agradeço mesmo pelo carinho. Segue aí os meus contatos aí, ó. Pertenço ao Centro Brasileiro de Pesquisa de Escovadores, a UG, Associação Ufológica de Guaratinguetá. Aí tem o WhatsApp, tem o meu Facebook, canal no YouTube. Então, peço para você, continue com a gente, tá bom? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado a você por mais essa aula que você assistiu. Agradeço mesmo. Esse assunto, ufarqueologia, vai continuar pelo menos mais uns 2 módulos ainda.
porque tem muito conteúdo para passar para vocês. Então, para não ficar muito cansativo e, lógico, para passar mais conhecimento, dividir assim que ficou muito melhor, tenho certeza que é muito proveitoso. Agradeço mesmo pelo carinho, agradeço a você mais uma vez. Obrigado pela confiança, tá, na minha pessoa, a minha equipe que me ajuda aí no curso, tá bom? Agradeço pelo carinho. Qualquer dúvida, mande lá no grupo de WhatsApp que você está fazendo parte do curso e conto com a sua participação sempre, tá bom? Obrigado. Como dizia Buzz Lightyear, até o próximo vídeo, ou melhor, até a próxima aula.